de matemática. Então vamos agora para a nossa aula de ciências, hoje sobre os animais precisam se alimentar. Então, envolvendo a alimentação animal. Então, gente, todos nós seres vivos, principalmente nós seres humanos e os animais, necessitamos de energia para realizar nossas atividades diárias, né? Nós, pessoas, precisamos estudar, trabalhar, caminhar, fazer nossos serviços de casa, enfim, as atividades que nós realizamos no dia a dia. E os animais também, as atividades que eles fazem no seu dia a dia, né, enquanto animais. E essa energia que tanto nós, seres humanos, como os animais, certo? E os vegetais, como necessitam para realizar suas atividades, vem dos alimentos. Daí a questão da cadeia alimentar. Então, são os alimentos que fornecem essa energia para que nós e os animais, nós, os seres vivos, realizem suas atividades diárias, certo? Tem espécie animal que se alimentam apenas de plantas, que são os animais herbívoros. Tem espécies animais que se alimentam de carnes, que são os carnívoros. E tem espécies de animais que se alimentam tanto de carnes como de plantas. São os animais onívoros. Nós, por exemplo, somos exemplos desses animais, tá certo? Então, nós vamos ver hoje aqui, tem duas cadeias alimentares aqui representadas, né? Primeiro, o que é uma cadeia alimentar? O que é uma teia alimentar? A cadeia alimentar é o percurso que as matérias e a energia faz, certo? Na natureza. Onde um ser alimenta do outro, vai seguindo aquela sequência. Como, por exemplo, os vegetais, certo? Os vegetais estão no topo da cadeia alimentar, ou seja, são os primeiros, porque eles são os produtores. São seres produtores. Eles são capazes de produzir o seu próprio alimento, não necessitando de outros seres para sobreviver. Pelo contrário, eles alimentam outros seres, que são os herbívoros. Então, os vegetais, para que eles produzam seus alimentos, eles necessitam de elementos não vivos, como a luz solar, o gás carbônico retirado do ar, da natureza, certo? Os sais minerais contidos no solo e a água. Com esses elementos, os vegetais que contêm folhas verdes, né? Porque tem os vegetais também que são parasitas, que retiram seus nutrientes de outros vegetais. Mas os vegetais que produzem folhas verdes, que produzem a fotossíntese, então, através desse processo da fotossíntese, eles produzem o seu alimento. Então, os vegetais são classificados como seres produtores, porque eles produzem o seu próprio alimento. Depois, por exemplo, nessa cadeia alimentar aqui, eu tenho a planta, a árvore, tenho o bode e tenho o homem, certo? Então, a planta é o ser produtor, que vai servir de alimento para o bode, que é o consumidor primário, tá certo? O bode é o consumidor primário, porque ele se alimenta da planta. O bode vai alimentar o homem, então aqui o homem é o consumidor secundário, que ele vai se alimentar do bode. E assim por diante. Quando nós morremos, outros seres vão se alimentar dos nossos restos mortais, que são as bactérias, são os fungos, enfim, certo? Aqui, Raquel, tem uma outra cadeia, essa aqui é um pouquinho mais extensa. Então, temos aqui ó, o ser produtor, que é a planta, tá certo? Que vai alimentar o ser primário, certo? Consumidor primário, então o ser produtor, que é o primeiro. O ser consumidor primário, que é o animal herbívoro, que vai se alimentar da planta, aqui o caso é o gafanhoto, o grilo, a lagarta, enfim. Então, o grilo se alimenta da planta, que é o ser produtor. O grilo é o ser consumidor primário. O grilo vai alimentar o sapo, que os sapos se alimentam de insetos, né? De moscas, grilos, gafanhotos, entre outros, formigas.
Então, o grilo vai alimentar o sapo, por sua vez, serve de alimento para a cobra, certo? E a cobra, quando morre, vai alimentar o quê? As bactérias, que se alimentam dos restos de animais, de restos de seres vivos, tanto dos vegetais como dos animais, certo? E o que é que esses animais aqui, os seres decompositores, eles fazem porque no seu processo de decomposição da matéria morta, então eles vão devolver para a natureza os nutrientes que facilita a nutrição do solo, não é? Então, o solo fértil para que novas plantas surjam desse solo. Então, a cadeia alimentar é um percurso de matéria e energia na natureza, onde um ser é alimento do outro e assim por diante, tá certo? Então, na classificação da cadeia alimentar, existem os seres, como você já falou, os seres produtores, que são as plantas. Aí, o animal que se alimenta da planta é o ser consumidor primário. Aqui, que é o herbívoro. O animal que se alimenta do herbívoro é o ser consumidor secundário. Outro animal que se alimenta de outro animal carnívoro é o ser consumidor terciário. E aqui vem as bactérias, que no caso decompõem os restos dos seres animais, né? E dos vegetais, geralmente os fungos. Tá certo? Então, aqui, gente, é a representação de quê? De duas cadeias alimentares. Aqui eu não colocou aqui. Então, a reunião de cadeias alimentares forma uma teia alimentar. Então, a teia alimentar é o conjunto de cadeias alimentares e como é que interagindo uma com a outra. Tá certo? Então, a nossa atividade de hoje foi exatamente sobre, daí a gente vê a necessidade dos animais precisam se alimentar. Então, se eles não obtêm alimentação, o que é que ocorre? Então, não tem como obter energia para realizar suas atividades. A cadeia alimentar também tem a função na natureza de controlar a quantidade de espécies animais e vegetais no universo. Porque à medida que um ser serve de alimento para outro, então há um controle de natalidade desses animais ou também desses vegetais. Também o desaparecimento de um ser que faz parte da cadeia alimentar significa a desintegração, ou seja, a desorganização na cadeia alimentar na sequência e vai acarretando problemas e eliminando outras espécies. Por exemplo, se aqui essa árvore que alimenta o bode, ela desaparecer, o bode vai se alimentar de quê? Não terá do que se alimentar, ele vai desaparecer. Nós que somos onívoros, que nos alimentamos da carne do bode, se não tem um animal para a gente dizer, nós somos onívoros, então nós vamos ter que buscar proteínas em outros tipos de alimentos. Mas os seres que não são onívoros, que dependem exclusivamente dele para se alimentar, eles desaparecerão. Aqui, por exemplo, a planta, o gafanhoto e o sapo. Se desaparecerem as espécies de gafanhotos, de grilos, como outros insetos, que não haja alimentação para o sapo, com certeza o sapo vai desaparecer também da natureza. O sapo desaparecendo, o que é que ocorre? Cadê o alimento da cobra? Né, gente? Então, a cobra também vai desaparecer e assim sucessivamente. Então, a cadeia alimentar também serve de equilíbrio para a existência das espécies no planeta, tá certo? Então, uma vez que uma espécie desaparece, vai ocorrendo o desequilíbrio dessa sequência de matéria e energia. Foi o que aconteceu no passado com os dinossauros. Então, os dinossauros, certamente, se foi a queda de um meteoro que ocorreu, que aconteceu naquela época, ou várias explosões vulcânicas, o que ocorreu? Nuvem de fumaça foi acabando, como se diz, tirando a luz solar, as plantas não puderam mais produzir a fotossíntese, então as plantas foram desaparecendo.
os dinossauros que eram herbívoros, sem as plantas para se alimentar, eles foram desaparecendo. E assim os carnívoros que se alimentavam daqueles dinossauros herbívoros também foram desaparecendo. E o que restou? A extinção das espécies de dinossauro, tá certo? Então, nossa aula de hoje foi sobre a importância da alimentação no reino animal para que essas vidas continuem existindo, através da alimentação que fornece energia para que todos possam continuar existindo. E o que é uma cadeia alimentar? É um percurso de matéria e energia. A planta é uma matéria que fornece energia para o bode é uma matéria que fornece energia para o homem, certo? Quando o homem morre, vai alimentar as bactérias. Aqui, a planta é uma matéria que fornece energia para o gafanhoto. O gafanhoto é uma matéria que fornece energia para o sapo é uma matéria que fornece energia para a cobra vai servir de alimento para os decompositores. E assim sucessivamente. Tá certo, gente? Então, nossa atividade de hoje, no livro de ciências, páginas 54 a 56, e no livro de reforço, páginas 144 e 145, tá bom? Beijinho, até mais tarde no meio.